Olá, pessoal. Então a gente vai para nossa terceira aula de juros compostos, com os exemplos, né? A parte que vocês mais gostam, que é a parte de resolver exercícios. E a parte mais importante e fundamental, né, de todo estudo de matemática é a resolução de exercícios. Se a gente não resolver exercício, a gente não consegue aprender o conteúdo, né? Assim, então vamos lá, eu trouxe 4 exemplos aqui para que a gente possa compreender melhor. E aí, nesses exemplos, a gente vai ver algumas situações, né? E eu acredito que nesses exemplos vão abarcar todas as situações que possam vir, certo? E aí vocês utilizam todas aquelas estratégias que a gente já utilizou em juros simples, certo? De em questão de sistema, certo? Para resolver outras questões mais complexas. Mas essa bagagem você já tem, né? Então basta eu explicar, né? Essas situações que são novas para vocês, né? Como calcular o tempo, como calcular a taxa. E a gente vai ver essas situações novas nesses exercícios. E aí eu vou passar uma lista de exercícios, vocês vão tentando resolver. E os exercícios que vocês não conseguirem ou que vocês tiverem mais dúvidas, eu posso explicar posteriormente para vocês, assim como eu já vinha fazendo. Sim? Então vamos lá. Então, o exemplo 1 vai nos dizer o seguinte: um investidor aplicou a quantia de 30 mil a uma taxa de juros de 7% ao mês. Que montante, ele quer saber o montante aqui, que irá gerar após 5 meses. Então, vamos extrair aqui os dados. Então, se ele aplicou uma quantia de 30 mil, essa quantia aqui, pessoal, é o nosso capital. Então, o nosso capital aqui é de 30 mil. A taxa de juro aqui cobrada é 7% ao mês. E o tempo que a gente está considerando é 5 meses. E ele quer saber qual é o montante dessa aplicação. Então, pessoal, em se tratando de juros compostos, sempre, assim como juros simples, a gente só vai poder, né, aplicar na fórmula direta se a unidade do tempo da taxa for unidade de tempo correspondente ao, no caso da taxa, for correspondente ao do tempo, certo? Do período de tempo. Como aqui a taxa está ao mês e o período está ao mês, eu não preciso calcular taxa equivalente, certo? No juro simples, se fosse diferente, por exemplo, se a taxa estivesse ao ano e tivesse que transformar para mês, aí eu calculava a taxa proporcional dividindo, assim, a taxa efetiva dividindo. Só que juro composto eu não posso fazer isso, como vocês já viram na aula passada. Eu não posso jamais fazer isso. Eu tenho que calcular a taxa equivalente para saber qual é essa taxa equivalente antes de eu fazer. Como aqui a taxa está ao mês e o prazo está ao mês, então, ok, eu não vou ter problema, eu já posso aplicar direto, certo? Então, essa questão é fácil por isso. Mas nas outras vocês vão ver que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque sempre eu vou ter, em algumas situações, antes de calcular o juro, eu vou ter que calcular a taxa. E aí o chato de juro composto é isso, certo? E qual é a fórmula de juro composto? Lembrando lá, capital, aliás, o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a t. É parecidíssima com a fórmula de montante simples. A diferença é que o t aqui é elevado, certo? E aí, como ele quer saber o montante, né, é só aplicar a fórmula. O montante é igual, o capital aqui é 30 mil vezes 1 mais a taxa, nesse caso aqui, é 7%, então vai ficar 0,07 elevado a t. O t aqui é 5. Então, m é igual a 30 mil vezes 1 mais 0,7 é 1,07 elevado a 5. M é igual a 30 mil vezes. E aí eu vou ter que calcular aqui essa potência, né?
E aí eu vou precisar, né, da nossa querida calculadora científica, certo? Vocês vão utilizar muito calculadora científica. Aliás, isso dá para fazer com auxílio de calculadora. Dá para calcular isso à mão? Dá, né? Você pegar 1,07 vezes 1,07 e depois multiplicar em 5 vezes, eu vou ter, né? Mas isso vai me dar um pouquinho de trabalho, né? Então é melhor utilizar a calculadora. 1,07. E aí eu vou utilizar cadê? Essa função aqui, né? X elevado a y. Então, 1,07. Ou em algumas calculadoras vem esse símbolo aqui, né? De chapeuzinho, né? De circunflexo. Então, 1,07 elevado a 5. E vai ser igual a 1,40, né? Esse número aí. Eu prefiro, pessoal, utilizar todo, certo? Ou utiliza 6 casas, ou utiliza todo. Geralmente, vocês escrevem só 6 casas, certo? Aqui. Mas aí, na calculadora, você deixa todo, certo? Então, é 1,40, 25, 51. 1,40, 55... Aliás, 25, 51. É isso? 25, 51. Pronto. E aí, pessoal, como esse número já está todo na calculadora, você deixa tudo, né? E se tratando de juro composto, utilize todos os números possíveis e imagináveis. Se você quiser copiar todo esse número aqui, você copia todo, certo? Então, utilize tudo. Calculadora, quantos números ele der, você utilize tudo, certo? Então, não tenha pena de utilizar números. Vezes 30.000. Então, vai dar 42.076,55 centavos. Então, aqui vai dar 42.076, é isso, e 55 centavos. Então, pessoal, é isso, certo? Então, bem facinho, não tem nenhuma dificuldade, né? Assim, nessa questão aqui, tranquilo. Então, vamos para questão 2. A questão 2 diz o seguinte: calcular o juro composto que se obterá na operação de R$100.000 a 15% ao mês durante 48 meses. Então, vamos retirar aqui primeiro os dados. Então, quais são os dados aqui? Eu tenho um capital aqui de 100.000, aplicado a uma taxa de 15% ao ano, durante um tempo de 48 meses. Nesse caso aqui, ele quer saber o juro, certo? Então, ou você utiliza a fórmula do juro, ou você utiliza a fórmula do montante. E aí, quando você achar o montante, né, a gente sabe que o juro é igual ao montante menos o capital. Então, quando você achar o montante, você diminui o valor do capital, que é 100.000, e acha o valor do juro. Então, você utiliza essa fórmula aqui, ó, M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, ou você utiliza essa fórmula aqui, juro igual a 1 mais I elevado a T menos 1. Então, ou você utiliza essa daqui, ou você utiliza essa. A vantagem de você utilizar essa do juro é que você já vai obter a resposta, né, já direto. Mas se não quiser, se na hora da prova lá, ou em algum momento você não lembrar, em algum concurso, na prova você não lembrar dessa fórmula aqui, usa essa daqui que dá certo, tá bom? Então, nessa questão, pessoal, a gente tem um problema aí dos grandes. Qual é o problema, Pedro? Nessa questão, a taxa está ao ano e o prazo está ao mês, certo? E aí, Pedro, não tem problema não. Um ano não tem 12 meses, eu pego esse 15 aqui e divido por 12. Ou então, Pedro, esse tempo aqui, 48 meses. Um ano não tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses,
E 4 anos tem 48 meses. Eu posso fazer essa divisão? Não posso, pessoal. A gente jamais vai poder fazer essa divisão assim, certo? Por quê? Porque é juro composto. Juro composto, para fazer essa conversão aqui, a gente tem que calcular a nossa querida taxa equivalente, certo? Ah, Pedro, mas professor tal convertia isso. Se ele converter, se tratando de juros simples. Mas juro composto, pessoal, não pode. Tá errado, certo? Se alguém calcular, algum professor, alguém, ou vocês verem algum vídeo na internet calculando juro composto, deu uma taxa ao ano e botou um prazo diferente, certo? Deu uma no caso aqui, essa taxa aqui a gente chama de taxa nominal, né? Tem uma taxa aqui nominal. O que é uma taxa nominal? É uma taxa em que o período dela é diferente do período de tempo em que está na questão, né? Então, essa taxa aqui nominal, a gente precisa calcular a taxa equivalente. A gente não pode calcular a taxa efetiva aqui, aquela taxa proporcional. Tudo bem? Dito isso, como é que se calcula, Pedro? A gente viu na aula passada, né? 1 mais a taxa maior é igual a 1 mais a taxa menor elevada a t. E o que é taxa maior e o que é taxa menor? Vamos lá. Eu tenho o que eu quero converter. Eu tenho aqui uma taxa de 15% ao ano e eu quero transformar essa taxa de 15% ao ano em uma taxa ao mês. Então, qual é? Então, vamos tirar aqui os dados, né? Quem é a taxa maior, Pedro? Aí você vai se perguntar, que período de tempo é maior? Um período de tempo ao ano ou um período de tempo ao mês? Lógico que um ano é maior que um mês. Então, a taxa maior aqui é 15% ao ano. E a taxa menor é a taxa que você quer achar, que é a taxa que vai estar ao mês. E o Tzinho? Quem vai ser o Tzinho? Vai ser o tempo correspondente à taxa que você quer achar. Como você quer achar uma taxa que está ao mês, no período de ano, então você vai se perguntar, quantos meses tem no ano? Pedro, no ano tem 12 meses. Então, o T aqui vai ser 12. Então, como é que a gente vai calcular? Então, vai ficar 1, né? 1 mais a taxa maior, que é 15%, eu vou colocar 0,15, que é igual a 1 mais a taxa menor, que eu quero achar, elevado aqui o T, que é 12. Então, já vou trazer esse daqui para esse membro aqui, né? Então, vai ficar 1 mais 1,m, aliás, 1 mais a taxa menor, elevado a 12, é igual a 1,15, né? E aí, pessoal, chega lá naquela situação, né? Ou você utiliza os logaritmos, mas eu prefiro não utilizar o logaritmo aqui. O que eu faço? O correto seria utilizar logaritmo. Mas o que eu faço? Que também é correto, certo? Não está errado. Eu utilizo a função inversa da potenciação. Eu não tenho uma potência aqui, esse 12 aqui não está elevado, não é uma potência. Então, qual é o contrário da potenciação? A radiciação. Então, eu levo esse 12 para o outro membro em forma de raiz. Então, vai ficar 1 mais i menor é igual a raiz 12ª de 1,15. E aí você vai precisar, né, calcular essa bendita raiz 12 de 1,15. Então, eu vou repetir aqui. 1 mais i menor é igual. Aí você vai lá na sua calculadora científica. Aí você vai colocar, né, 1,15, coloca 1,15 primeiro, dependendo da calculadora, né? Tem calculadoras, pessoal, que primeiro você vai ter que colocar o 12, tem calculadoras que você coloca primeiro o 12, aí apertam um shift, né? Tem umas que é um shift, aí coloca primeiro 12, aperta primeiro 12, aí depois um shift, aí depois bota 1,15 e depois igual. Tem calculadoras que é assim. Na minha calculadora, eu aperto o Shift. Aí tem a minha calculadora é assim.
tem a raiz, aí tem tipo um quadrinho aqui e um quadrinho aqui. Aí eu coloco aqui, né, o número que está nesse quadrinho, utilizo as setinhas para colocar nos dois. E tem calculadoras que é como essa daqui, ó. Essa daqui do computador, né? Primeiro você digita o número que está dentro da raiz, que é 1,15. Aí depois você aperta a segunda função aqui. E depois você aperta essa tecla aqui, ó. Raiz de x elevado a y. E você aperta essa tecla, raiz de x elevado a y. Depois digita o número que está em cima da raiz, que no caso é o 12. E depois aperta o botão de igual. Nesse caso aqui, vai dar 1,1714. Escreve sempre 6 dígitos, certo, pessoal? Utilizando 6 dígitos, vocês não vão ter problema, certo? Então, vai estar 1,011714. 011714, né? 1714. Pronto. Utilize 6 casos que tá de bom tamanho. Então, passando esse 1 para cá, né? Eu vou passar esse 1 para cá diminuindo. Então, vai ficar 1,011714 menos 1. Então, IM vai ser igual a 0,011714. Então, a taxa que você vai utilizar é essa daqui, certo? Então, vamos lá. Agora que eu vou, né? Perceba que eu vou começar a resolver a questão agora, certo? Isso aqui foi só para achar a taxa. Vamos lá. Então, vamos achar aqui o que ele quer que você ache, o juro, né? Então, vamos lá. Eu faço o seguinte, pessoal. Você não achou lá na calculadora, né? Deixa esse número guardado lá nessa calculadora, que é bom você utilizar todas as casas decimais. Então, deixa esse número guardado, deixa ele quietinho lá nessa calculadora. Enquanto isso, você vai escrevendo aqui. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, de juro. Então, juro igual a 1 mais o I. O I é esse daqui que você achou. Utilize, só escreve 6 dígitos. Então, 0,011714 elevado ao tempo. Pedro, e esse tempo? Que tempo é esse? Esse tempo aqui, ó, é o tempo que a questão forneceu. Qual foi o tempo que a questão forneceu? O 48 meses. Cuidado para não confundir esse tempo aqui do cálculo da taxa equivalente com o tempo da questão. São coisas diferentes. Primeiro você calculou a taxa equivalente e agora você está calculando o juro da questão. No caso aqui, ó, o tempo é 48 meses. Não vá confundir essas bolas, não. Então, 48 aqui, certo? 48 menos 1. Então, vamos lá. Juro vai ser igual. Aqui, ó, no caso aqui, ó, perceba que eu não subtraí do 1, né? Eu podia ter subtraído, então, para dar o 0,01, certo? Se você quiser, você não subtrai isso não, porque você vai ter que somar com um daqui. Então, é melhor você nem subtrair, não. Deixa, se você subtrair, soma de novo. Deixa um aqui. Então, 1, um número enorme, né? O que você vai fazer? Esse número que está lá nessa calculadora, você vai utilizar essa tecla aqui, ó, x elevado a y. Então, x elevado a y, né, para elevar, ou é x elevado a y, ou tem outras modelos de calculadora que tipo um chapéuzinho, né, um modelo de circunflexo. E aí você digita 48, né, vai dar 1,74900625. Que aí você copia esse número todinho. 1,74900625, né? Menos 1. Vocês viram que eu esqueci de botar o capital aqui, né? Então, pera aí, viu? Tem um capital aqui no meio, que eu esqueci de colocar, certo? O capital aqui é 100 mil. 100 mil, certo? Desculpinha aí, pessoal. Então,
O juro aqui vai ser igual a quem? O juro vai ser igual. No caso aqui, o capital, né? Desculpa aí que eu não coloquei. Tem o capital aqui no meio, certo? Capital, né? Vezes isso daqui. Então, o juro vai ser o capital, que é 100 mil, vezes. Aí eu tenho que subtrair, né? No caso aqui, 1,74900625 menos 1 vai dar 0,74900625. E aqui você vai multiplicar só por 100 mil. Então, do jeito que está aqui, você vai subtrair de 1, né? E o resultado você multiplica por 100 mil. 100 mil é 5 zeros, né? Pronto. Vai dar 74.962 centavos. 74.900,62 centavos. Pronto, os juros são esse valor aí. Tá bom, pessoal? Pode ser que tenha dado um valor de centavos a mais ou a menos, diferença de 1 ou 2 centavos, mas aí essa questão aí de centavos não tem problema, certo, pessoal? E aí, vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3 nos diz o seguinte: um capital de 10 mil esteve aplicado por 4 meses e gerou um montante de 12.155,6 centavos. A que taxa esteve aplicada? Então, vamos retirar aqui os dados. Primeira coisa, pessoal, retirar os dados da questão. Então, o capital aqui, 10 mil. Ele esteve aplicado durante um tempo de 4 meses e gerou um montante de 12.155,6 centavos. Aqui é um zero, viu? E ele quer saber a taxa. Então, vamos lá. Então, como a gente tem o capital e o montante, a gente vai utilizar a fórmula do montante. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t. Então, o montante aqui é 12.155,06, que é igual ao capital, que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa que eu quero achar, elevado ao tempo, que é 4. Então, eu vou, pessoal, inverter aqui os membros, certo? Eu vou pegar o 10 mil vezes 1 mais i elevado a 4 é igual a 12.155,06. E aí eu vou pegar esse 10 mil e passar para lá dividindo. Então, vai ficar 1 mais i elevado a 4 é igual a 12.155,06 sobre 10 mil. Então, vai ficar 1 mais i elevado a 4 é igual. Então, eu vou dividir por 10 mil. Dividir por 10 mil é a mesma coisa que eu pegar essa vírgula aqui e voltar ela, no caso, são 4 zeros, eu vou voltar ela 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1,215506. Então, aqui, pessoal, a gente chegou, né, numa situação que para a gente achar a taxa, a gente vai ter que resolver aqui essa potência, né? Ou você utiliza o logaritmo, ou para achar a taxa, pessoal, eu sempre prefiro utilizar a operação inversa, né? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu prefiro passar aqui essa potência em forma de raiz para o outro membro. Então, vai ficar 1 mais i. Então, vai ficar raiz quarta de 1,215506. Então, resolvendo, vai ficar 1 mais i igual. Resolvendo essa bendita raiz, né, como é que vai ficar? Então, novamente, né, vai de acordo com o seu calculador. Eu vou utilizar
resolver aqui conforme a minha, né? Então, vai ficar 1,215506, né? Aí, eu vou pegar aqui, segunda função, né? Aí, essa função aqui, ó, raiz de x elevado a y, né? E aqui, no caso, é elevado a 4, né? Igual. Vai dar 1,049999. Copia 6 casas, certo? Então, vai ficar 1,049999. Então, I vai ser igual a 1,049999. E esse 1 você tem que passar para o outro membro subtraindo. Então, I vai ser igual a 0,049999. Ou se você multiplicar por 100, vai ser igual a 4,99%, né? Aproximado aqui, pessoal. Se for aproximar, essa taxa vai ser aproximadamente, certo? A 5%, né? Aproximadamente, certo? Utilizando. Então, você pode considerar que é 5%, que vai dar, percebe que vai dar 9,999. A gente pode considerar, nesse caso, que é 5%, tá bom? Então, vamos para o nosso último exemplo. Então, o último exemplo aqui, ele diz o seguinte: durante quanto tempo? Então, aqui ele quer saber o tempo, né? Eu já vou extrair aqui os dados. Então, durante quanto tempo deve ficar aplicado o capital de 35.000, a taxa composta de 10% ao mês, para que o mesmo produza o juro de R$ 11.585. Então, aqui, pessoal, nesse caso ele quer saber o tempo. Como tem o capital e juro, eu vou utilizar a fórmula do juro. Mas se você quiser utilizar a fórmula do montante, pode ficar à vontade, certo? Você sabe quem é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então, você pega esse capital aqui e soma com ele e acha o valor do montante, certo? O que é mais fácil? O que vai ser mais fácil, o que será mais fácil para você. Então, eu acho mais fácil, nesse caso aqui, eu vou fazer pela fórmula do montante. Mas se você quiser fazer pela fórmula do juro, que é essa daqui, ó, juro é igual o capital, né? Eu, na outra questão, tinha feito errado, né? Mas no final eu consertei, né? Juro é igual capital vezes aí 1 mais i elevado a t menos 1, certo? Essa é a fórmula do juro. Eu prefiro utilizar a fórmula do montante, certo? Até porque essa fórmula aqui, ela, né, é certo para você utilizar direto, mas às vezes você esquece, você lembra utilizando essa fórmula aqui, m igual a c vezes 1 mais i elevado a t. Até melhor utilizar só essa, porque aí você, utilizando só uma fórmula só, para você errar decore. Então, você tem aqui, é bem fácil. Quem é o montante? É o capital mais o juro. Quanto é que dá 35.000 mais 11.585? Vocês vão me permitir somar, calcular isso aqui na calculadora. 35.000 mais 11.585. Então, dá quantos aqui? Dá 46.585. 46.585. É isso? É. Então, pessoal, vou utilizar aqui o valor do montante, certo? E utilizar aqui essa forma. Então, quem é o valor do montante? 46.585. Quem é o valor do capital? É 35.000. Vezes 1 mais a taxa, que é de 10%, elevado ao tempo que eu não sei e eu quero saber, certo?
Então, eu vou trazer logo isso daqui para o primeiro crescimento, vai ficar 35.000 vezes. Eu vou somar logo, vai ficar 1,1 elevado a t, né? Ou 1,10, tanto faz, igual a 46.585. Então, passando esse 35.000 para outro membro, ele vai dividir, então fica 1,1 t igual a 46.585 dividido por 35.000. Então, aí eu vou dividir, né? 46.585 já estava aqui, né? Dividido por 35.000 vai dar igual a 1,331. 1,331, né? Que é igual a 1,1 t. Então, pessoal, a gente chegou, né, numa situação que um número elevado a um incógnito t é igual a outro número. Para a gente saber, isso aqui, pessoal, é uma equação exponencial, certo? E como é que a gente resolve equações exponenciais? É através de logaritmo, certo? A gente só vai conseguir resolver esse tzinho aqui utilizando logaritmo. Então, sempre quando as questões envolver tempo, a gente só consegue resolver utilizando logaritmo. Então, eu vou aplicar aqui o logaritmo nos dois meios. Então, log de 1,1t vai ser igual ao log de 1,331. Então, esse t aqui, eu posso passar para cá, né? Multiplicando. Então, vai ficar t vezes o log de 1,1 é igual ao log de 1,331. Então, o t, né? Passando esse log, posso passar esse log de 1,1 dividindo. Então, o t vai ser igual ao log de 1,331 dividido pelo log de 1,1. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que calcular esses logaritmos, certo? Ou você utiliza a tabela financeira, que depois eu vou ensinar vocês como é que utiliza, não vai ser nessa aula, mas mais fácil é calcular na calculadora, certo? Então, você tem aqui um botão de log. Toda calculadora tem esse botão. Você aperta primeiro ele. Tem umas que tem que apertar primeiro ele, depois um número. Essa daqui você tem que apertar primeiro o número e depois ele. Então, você pega 1,331, aí log. Vai dar um número enorme, né? Vamos pegar essas 6 casas. 0,12, 41, 78. 0,12, 71, 88. É isso? Ah, não. É 41, 78. 41, 78. Eita, mas eu tô... 41, 12, 41, 78. Pronto. Pega só 6 casas, pessoal. Se quiser pegar mais, né? Vamos pegar mais 2 casas. 0,5. Vou pegar 8 casas. 0,12, 41. Quanto mais casas você utilizar, mais correto o cálculo vai ficar. Pelo utilizando casas decimais, não precisa. No máximo 8, certo, pessoal? Não precisa utilizar desse tanto casas decimais, não. Então, vai. 1,1 log. Vai dar 0,4. 0,04. Aí, 13,92. 13,92 e 68. Aí depois eu tenho que dividir isso aqui, certo? Então você vai precisar pegar, né, 0,12, 41, 78, 05 dividido por 0,04, 13, 92, 68. Então, aqui vai dar aproximadamente 3. Veja que dá 3,000. Então, isso daqui, pessoal, aproximadamente 3. 3 o quê?
3 meses, né? Então, é aproximadamente o tempo aqui. É aproximado a 3 meses. A gente pode considerar que é 3, certo? Se a gente... Por que deu aproximado? Se a gente tivesse utilizado todas aquelas casas decimais, ia dar o 3 fechadinho, certo? Como a gente não utilizou todas as casas, por isso que deu aqui o número depois, né? Se a gente tivesse utilizado todos, com certeza ia dar só o 3, certo? Então, dá 3, com certeza. Então, pessoal, dando continuidade, nós temos que o exemplo 5 diz o seguinte: o capital de 25 mil foi aplicado a juro composto de 3% ao mês. Aí ele pergunta qual o montante no final de 3 anos e 8 meses. Vamos retirar aqui os dados, né, da questão. Ele diz que um capital, né, então C de 25 mil, aplicado a uma taxa de juro de 3% ao mês. Então, a taxa de juro aqui é 3% ao mês. E pergunta, né, ele quer saber o montante, sendo que o tempo aqui foi de 3 anos e 8 meses. Como o tempo aqui está composto, a gente vai ter e a taxa está em mês, é interessante que a gente transforme todo esse tempo para mês, né? Assim, para transformar 3 anos em meses, um ano, né, tem 12 meses, então é só a gente pegar 12 e multiplicar por 3, né, e depois somar com 8. 12 vezes 3 dá 36, e 36 mais 8 vai dar 44, né? 44 meses. Após isso, é só aplicar na fórmula. A fórmula montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. O montante aqui, o capital é 25 mil vezes 1 mais a taxa de 3% vai ficar 0,03, elevado aqui o tempo de 44 meses. O montante vai ser igual a 25 mil. Aí aqui, vou pegar, vai ficar 1,03, né, elevado a 44. O montante é igual. Sempre, pessoal, resolve primeiro a potenciação, tá certo? Então, repete o 25 mil vezes, a gente vai pegar a nossa calculadora, né, e vai colocar 1,03, vou apertar o botão aqui, x elevado a y, e vou digitar 44 e dar o botão de igual, né? Vai dar 3,67, vamos utilizar 6 casas decimais. Então, 3,67 14,52. Igual. Só que como o número já está lá na calculadora, eu vou só multiplicar por 25 mil. Então, pegar o que já está na calculadora, né, e multiplicar por 25 mil, que vai dar um total de 91.786,30 centavos. Então, essa é a nossa resposta. 91.786,30 centavos. Então, essa é a resposta da questão. Vamos para a próxima. O item 6 diz o seguinte: encontre a taxa mensal. Então, ele quer o I, né? A taxa mensal ao mês de juro composto, que é aplicado ao capital de 70 mil. Então, o capital aqui, 70 mil. Transforma em um montante de 95 mil, né? Então, o montante aqui, 95.823, no tempo aqui de 2 meses. Então, ele quer saber a taxa. Então, vamos colocar aqui na fórmula, né? Montante igual capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Montante aqui, 95.825. O capital, 70 mil, vezes 1 mais a taxa que eu não sei, elevado ao tempo, que é 2. Vou passar esse 70 mil para lá dividindo, vai ficar 95.825 dividido por 70 mil. No outro membro vai ficar só 1 mais I elevado a 2. Dividindo isso daqui dá quanto? 95.825 dividido por 70 mil vai dar igual a 1,368928.
Vamos pegar 6 casas decimais. 1,36, 89,28. Igual a 1 mais i, né? Ao quadrado. Aqui eu vou só inverter aqui os membros, só para que vocês entendam o que eu vou fazer, né? 1,36, 89,28. Aqui eu tenho que aplicar a função inversa. No caso aqui, a função inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou passar essa potência 2 em forma de raiz por outro membro. Vai ficar mais i igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, tanto faz colocar o 2 como a raiz, tanto faz. A raiz quadrada de 1,36, 89, 28. Então, é só tirar a raiz quadrada desse número. Então, vou repetir aqui. 1 mais i, né? 1 mais i igual. Tirando a raiz quadrada desse número. Aqui é só utilizar a raiz quadrada normal, né? O botão de raiz quadrada normal. Então, vai dar 1,17, né? Vou pegar só 2 casas decimais. 1,17. Aí, esse 1 passa para lá subtraindo. Vai ficar i igual a 1,17 menos 1. Então, i vai ser igual a 0,17 ou 17%, né, ao mês. Essa é a resposta. Vamos para a 7ª questão. Diz o seguinte. Um capital no valor de 50 mil, então o capital aqui no valor de 50 mil, foi aplicado a uma taxa de juros de 23% ao mês. Então, a taxa aqui de juro, 23% ao mês. E se elevou a 70 mil. Então, se ele se elevou, isso aqui é o montante. Então, o montante, 75.645. E ele quer saber exatamente o tempo, né? Por quantos meses que esse capital ficou aplicado, né? Então, vamos colocar aqui na fórmula, né? De juro composto. Montante igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Montante aqui, 75.645. O capital é 50 mil. Vezes 1 mais a taxa é 23%, né? Dividindo por 100 vai dar 0,23, elevado ao tempo que eu não sei. Aqui a gente vai passar esses 50 mil para o primeiro membro dividindo, vai ficar 75.645 dividido por 50 mil. No outro membro vai ficar só, eu já vou somar aqui, vai dar 1,23, né? Elevado a t. Aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer essa divisão colocando para cá, tá certo? Para esse segundo membro. Aí eu vou pegar 75.645 dividido por 50 mil vai dar um total de 1,5129. Então, eu vou colocar para cá, 1,5129. Então, como eu inverti, né, os membros, aqui ficou 1,23t. Como aqui a incógnita do tempo está no expoente, a única forma de resolver essa equação aqui é utilizando a propriedade dos logaritmos, né? A única forma, quando a gente chega numa equação exponencial dessa forma, a gente só consegue resolver através de logaritmo. Então, a gente vai aplicar o logaritmo, né? Logaritmo na base 10, tá certo? Normal, então não precisa colocar aqui a base 10. Então, aplico o logaritmo aqui de 1,23 elevado a t igual ao logaritmo desse número aqui, ó, 1,5129. Existe uma propriedade do logaritmo em que você tem a potência, essa potência desse logaritmo vem para frente dele. É a propriedade que eu chamo de peteleco. Alguns professores chamam de propriedade do peteleco. Então, esse t vem para frente, logaritmo. Então, fica t vezes o log de 1,23 igual ao log, né? O log de 1,51,29.
1,5129, né? Aqui, como o t está multiplicando esse log, eu posso passar para outro membro dividindo. Então, vai ficar aqui t é igual a esse log aqui, log de 1,5129, dividido por esse log aqui, o log de 1,23. Pronto, agora é só a gente calcular esses log. Pedro, eu não sei calcular esses log. Meu filho, é só usar uma calculadora, né? A calculadora não tem como resolver isso se você não tiver uma calculadora científica, tá certo? Então, quem não tiver, compre logo a sua, baixe um aplicativo que vai dar tudo certo. Então, deixa eu só ver como é que... Eu acho que digita primeiro o nome, né? O número, né? Então, 1, cada calculadora tem um jeito diferente de calcular esses logaritmos. Tem calculadoras que primeiro você aperta o botão de log, esse botão aqui de log, depois coloca os números. Tem outras calculadoras que primeiro você digita o número, no caso 1,5129, e depois aperta o botão de logaritmo. Nesse caso, a minha é assim. Mas pode ser que a sua calculadora que você tenha comprado, você primeiro coloque o botão de log e depois aperte o número. Depois coloque o número e depois aperte o igual. Então, aqui a gente vai utilizar 6 casas decimais. Então, é 0,17, 17, 98, 10. 98, 10. Agora, eu vou calcular o outro logaritmo. No caso, 1,23 log. Vai dar 0,08, 9905. 0,08, 9905. Então, é só dividir esses números aqui. Então, t vai ser igual, dividindo esses números, né? Então, 0,17, 98, 10, dividido por 0,08, 9905. Então, vai dar aproximadamente, né? Aproximadamente 2. 2 o quê? Eu acho que é meses, né? Porque a taxa está em mês, então aqui são 2 meses. Então, 2 meses. Vamos para a oitava. A oitava diz assim: uma pessoa aplicou em caderneta de poupança a quantia de 300 mil reais. Então, se ela aplicou o capital aqui, 300 mil reais. Por 3 meses. Então, o tempo aqui, 3 meses. Qual o seu saldo no final desse prazo, se o rendimento do dinheiro nesses meses deu com base nas taxas de 1,2%, 1,5% e 1%. Então, aqui a gente vai, como aqui são várias taxas, a gente tem que utilizar a fórmula para juro composto das taxas, tá certo? Então, como nós temos 3 taxas e cada taxa ficou aplicada por um mês, então cada taxa dessa ficou aplicada por um tempo correspondente. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, montante igual capital, vezes 1 mais I1, né? Vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3. Aí, vamos aqui, montante é igual, o capital aqui é 300 mil, vezes 1 mais a primeira taxa, né? Eu vou só colocar aqui, ó. I1 é igual a 1,2%, né? Quando a gente for transformar, vai ficar 0,012, né? Quando eu for dividir isso aqui por 100. E 2 é 1,5%. Quando eu for dividir isso por 100, vai dar 0,015. E 3 é 1%. Quando eu for dividir 1% por 100, né, vai dar 0,01. Então, colocando isso daqui, né, na fórmula. O I1, no caso, é 1,2% ou 0,012. Aí, aqui, pessoal, vocês fazem o seguinte: o elevado vai ser sempre elevado pelo tempo que ele passou. Como aqui essa taxa ficou só por um mês, então é elevado a 1. Pode ser que você encontre questões em que, por exemplo, essa taxa pode tenha passado 3 meses, aí você eleva a 3.
entendeu? Ele sempre vai ser elevado ao tempo que essa taxa ficou no investimento. Vai ter exercícios em que essas taxas vão ser aplicadas em tempos diferentes. Então, se a primeira taxa ficou por tantos meses, você coloca o tanto de tempo que aquela taxa ficou. Nesse caso aqui, como é 1, vai ficar só 1, tá certo? A segunda taxa é de 1,5%, né? Ou 0,015 vezes a terceira taxa, que é 1 mais, no caso, 0,01. Tudo isso daqui, essas taxas todas ficaram elevadas a 1 mês, né? Elevado ao tempo correspondente de cada taxa, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Montante igual a 300 mil. Eu vou só fazer a soma, né? Então, aqui vai dar 1,012 vezes 1,015 vezes 1,01. Se aqui tivesse a potência, né? Se fosse aqui 2 meses, aí você ia fazer a potência de 2 e ia colocar aqui, né? Ia colocar esse número elevado a 2 e colocar aqui, entendeu? Então, você ia resolver a potência. Mas aqui, como todos são elevados a 1, eu já posso repetir. Então, aqui é só a gente fazer a multiplicação. A gente pode 300 mil vezes 1,012 vezes 1,015 vezes 1,01. Então, dá um total aqui de 311.235,54. Então, esse é o resultado. Aí, vamos aqui para a nona e última questão dessa videoaula. Diz assim, tomei emprestado 150 mil. Então, se ele tomou emprestado, esse é o capital. 150 mil. Pelo prazo de 4 meses. Então, o tempo aqui, 4 meses. Comprometendo-me a pagar o juro com base nas taxas de inflação de cada período. Quanto paguei de juros? Então, quer saber o total aqui dos juros, se as taxas de inflação de cada período forem respectivamente. Então, aqui a primeira taxa, em 1, foi 7%, ou 0,07. E 2 é igual a 5,5%, ou 0,055, né? E 3 é igual a 4%, ou 0,04. Ixi, coloquei errado aqui. E 4 é igual a 5%, ou 0,05. Então, aqui, como ele quer saber o juro, eu vou utilizar aqui a fórmula do juro, tá bom? A fórmula do juro, mas você poderia também calcular a fórmula do montante e depois subtrair, daria o mesmo resultado, tá certo? Como eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular pela fórmula do juro, né? Que já que a gente tem uma fórmula, vamos utilizar ela. A fórmula do juro é assim, juro igual ao capital, aí abre colchete, abre parêntese, aí 1 mais I1, né? 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3, né? Aí menos 1 e fecha colchete. Aí vamos aqui. Juro é igual, o capital aqui foi 150 mil, então 150 mil, abre colchete. A parênteses, no caso, 1 mais a taxa 1, que é 7%, então fica 0,07. Como aqui é 4, a gente tem que colocar outro, né? 1 mais e 4. Eu vou colocar mais para cá, porque senão não vai dar. Então, vai ficar assim, ó. J igual capital, que é 150 mil, vezes, né? 1 mais 0,07, vezes 1 mais 0,055. Estou colocando as taxas, tá certo? 1 mais 0,04 vezes 1 mais 0,05 menos 1. Então, J é igual, aqui, 150 mil, né? Abre o parênteses. Aqui vai ficar 1,07 vezes 1,055 vezes 1,04 vezes 1,05, né? Tem que fazer primeiro essa multiplicação, depois subtrair de 1. Então, J é igual a 150 mil
abre colchete. Vamos multiplicar logo isso daqui. Então, 1,07 vezes 1,055 vezes 1,04 vezes 1,05. Isso dá um total de 1,2327042. Então, 1,2327042, né? Menos 1. Então, subtraindo de 1, né? Juro é igual a 150 mil, vezes... Aqui, subtraindo de 1, vai ficar 0,2327042. Então, é só multiplicar agora. 1 subtrai de 1, né? Aí, vezes 150 mil, vai ser igual a R$ 34.905,63. Então, R$ 34.905,63. Então, pessoal, esses foram os exemplos, né, desta aula. Eu espero que tenham ficado claro, né? Vocês vão encontrar questões parecidíssimas na lista de exercícios. Tentem resolver, né? Tentem copiar esses exemplos, tentem resolver novamente. E após isso, vocês começam a resolver a lista de exercícios. Qualquer dúvida, né, dos conceitos, vocês já sabem que podem me procurar no privado. É isso, um abraço e tchau.